Meus amigos, Lucas Paquetá foi inocentado pela FA, a Federação Inglesa de Futebol, uma investigação que se arrastava aí há basicamente um ano e que impactou muito a carreira e a imagem do Lucas Paquetá. Esse é um episódio para a gente refletir bastante enquanto imprensa, enquanto torcedor, enquanto amante do futebol, mas acho que fundamentalmente enquanto pessoa mesmo, como a gente pré-julga, como a gente cria, às vezes, verdades absolutas e muitas vezes como a gente condena previamente as pessoas, e em várias esferas, tá? Aqui, especificamente, é no futebol, que envolve muita paixão, mas envolve também muita ignorância, né? Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar aí o conteúdo, compartilhar aí o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, me seguir também lá nas redes sociais, no antigo Twitter, no Instagram, tem TikTok também, beleza? Se quiser dar essa moral, eu agradeço. Seguinte, Lucas Paquetá, ele deixou de ir para o Manchester City, deixou de ser convocado algumas vezes pela seleção brasileira, foi quase que extinto em algum momento dos debates de futebol, porque ele vinha respondendo a uma acusação na Inglaterra, feita dentro da FA, né, que é a Federação Inglesa de Futebol, de que ele tinha se envolvido de maneira irregular com apostas e teria manipulado cartões em jogos na Inglaterra. E aí, desde o momento zero praticamente dessa história, o Paquetá foi tratado como culpado. Tanto que se falava, ó, tem que ver aí qual vai ser a punição. No pior dos mundos, o banimento. E se trabalhava muito pouco com o inocência, ou pelo menos de tratar o Paquetá como um inocente, como alguém que ainda respondia um processo. Lembrando, o Paquetá chegou a ser deixado de fora de listas da seleção brasileira por mais de um treinador para focar na sua defesa, porque não estava com cabeça, porque isso, porque aquilo. O que passava um recado indireto de que, ok, ele está respondendo, mas ele já está sendo punido de alguma forma, né? Porque está deixando de jogar pela seleção e tal. O Manchester City, não só uma, mas duas vezes tentou a contratação do Paquetá, e esse episódio veio à tona, depois ficou ali diluído, aí voltou à tona, perto de uma outra janela, o Paquetá deixou de ir jogar no City, que seria um salto gigante na carreira dele e tal, e agora, basicamente um ano depois, o Paquetá é inocentado pela FA, principalmente nessa que era a acusação mais grave. Uma outra acusação, dentro do mesmo processo, de atrapalhar, de não colaborar com as investigações e tal, o Paquetá foi culpado. E aí as sanções ainda vão aparecer, mas elas devem ser bem mais leves do que aquilo que se projetava do Paquetá poder ser banido do futebol. Inicialmente banido na Inglaterra, só que isso ia acabar escalando e podia puni-lo de maneira global, né? Mas não aconteceu, o que é ótimo para o Paquetá, é ótimo para o West Ham, é ótimo para a carreira do Paquetá e é ótimo para a seleção brasileira, porque não há dúvidas de que o Paquetá é um cara que merece estar no ciclo para a próxima Copa do Mundo, não necessariamente como titular, mas acho que ele tem que estar ali no grupo. Lá no portal da TNT Esportes, a notícia foi dada e eu queria que a gente esmiuçasse algumas coisas aqui, e aí eu vou propondo essas reflexões sobre pré-julgamento, condenação prévia e tal. Viralatismo tem a ver com esse assunto. Lucas Paquetá absolvido das acusações de envolvimento em apostas. A AFA, a Federação Inglesa, não encontrou prova suficiente e absolveu o brasileiro das acusações em manipulação de apostas. E isso é muito importante quando a gente fala a justiça processual, ela é feita de provas, ela é feita de comprovações, e isso tem que partir de quem acusa, não tem que partir de quem se defende. E os acusadores não encontraram provas suficientes para condenação. E aí é uma premissa básica da justiça, ela não tem como condenar alguém a algo tão grave que impacta tanto a vida de alguém, a carreira de alguém, se você não tem sustentação. Então não adianta o que você acha, o que eu acho, o que interessa é a verdade processual. E na verdade processual, o Paquetá foi inocentado. E mesmo assim, ele ficou no prejuízo em vários momentos. Essa é uma história sobre um inocente que pagou o preço, mesmo ainda respondendo o processo, em várias questões. Mas vamos seguir na notícia aqui, porque tem pontos bem interessantes ali.
o anúncio saiu, né, nessa quinta-feira. A comissão reguladora, que está dentro da FA, entendeu que as acusações feitas pela federação não tinham provas suficientes para comprovar o envolvimento do jogador nas apostas. A decisão veio depois de meses de investigação e audiência com o atleta e a sua defesa em Londres. Inclusive, a TNT fez um passo a passo do caso muito legal. A comissão soltou o seguinte comunicado: foi alegado que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, as que eles estavam listadas lá, né? São partidas entre 2022 e 2023, em que ele teria forçado cartões amarelos. E aí a comissão segue, né? Tentando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas. Lucas Paquetá negou as acusações contra ele e a comissão reguladora considerou que elas não foram comprovadas após a audiência. Essa é a informação da FA e isso é fundamental. E aqui está a linha do tempo. Em agosto de 2023, o City fez proposta de 70 milhões de libras pelo Paquetá. Poucos dias depois, 10 dias depois, o Paquetá começa a ser investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas. O City desiste da negociação e o Meia é cortado da lista de convocados do Fernando Diniz. Então, a gente está falando aí de 2 anos, basicamente, que essa história começou a aparecer. Em maio do ano passado, em 2024, o Paquetá é denunciado pela Federação Inglesa de maneira formal por má conduta relacionada a apostas esportivas em 4 partidas da Premier League. O jogador se manifestou, se mostrou surpreso e negou. Em março desse ano, começou o julgamento e se imaginava que seria um julgamento muito rápido e pesado para o Paquetá. Mês passado, 4 de junho, o julgamento é concluído, foi bastante rápido, né? Ali menos de um mês, né? E aí, dia 31 de julho, o jogador é inocentado das acusações. Apesar da absolvição em relação ao envolvimento em apostas, o Paquetá foi considerado culpado na regra F3 do regulamento da FA por não cumprir suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação durante o processo. A federação vai divulgar em breve qual vai ser a punição do jogador. A absolvição dele representa um alívio para o West Ham, que é um ativo do clube caro, e, obviamente, para o próprio Paquetá. Inclusive, está aqui a nota da FA, e que no final fala: Lucas foi acusado de 2 violações das regras F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento das suas obrigações dentro do processo, em responder perguntas e fornecer informações à investigação. Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a comissão reguladora considerou comprovada após a audiência. E aí a comissão reguladora vai decidir a sanção apropriada depois. O West Ham também soltou uma nota e o próprio Paquetá também se pronunciou. E eu queria aproveitar aqui para deixar a dica do SofaScore, o meu parceiro mais antigo neste canal, o primeiro a acreditar no trabalho que era e ainda é feito por aqui, está comigo desde 2020 ou 21. Cara, assim, é um relacionamento, é uma vida, né? E aí, aponte para este QR Code aqui, ou o link que está na descrição do vídeo, e baixe o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta e mais completo, com estatística, com tabela, com tudo que você imaginar. Tem comparativo de jogador, comparativo de time, dados históricos de Liga dos Campeões, Copa do Mundo, por exemplo, e a Champions está voltando já, né? Teremos a Supercopa da Europa em breve, agora dia 13 de agosto, e já está rolando os qualifying, inclusive, da Liga dos Campeões da Europa, que daqui a pouco retorna com força máxima, beleza? Vou deixar o recado aqui quando a gente volta a conversar. Eu não sei até que ponto a parada assim, putz, a conversa que era assim, pô, a FA não ia fazer uma denúncia dessa e se arriscar se não tivesse convicção da culpa do Paquetá. Então, assim, ele não vai escapar. Talvez pelo fato de ser a justiça inglesa, de ser o futebol inglês, de ser uma denúncia na Europa e tal, a gente já partiu da premissa de, cara, se eles denunciaram, é porque o Paquetá é culpado e, em vários momentos, o Paquetá foi tratado assim, mesmo que indiretamente, porque ao perder a chance de ir para o City, ao deixar de ir para a seleção, ao ficar fora da lista ou ser cortado, ele já está na prática pagando uma punição mesmo sem ter sido punido, mesmo sem ter sido condenado. E, de novo, eu acho que automaticamente, num geral, as pessoas engoliram a acusação da FA e meio que falaram: putz, vem da Inglaterra, a liga,
nacional mais organizada, mais rica do planeta. Eles não vão dar esse tiro errado. O Paquetá é culpado. E no melhor dos mundos, ele vai conseguir jogar em outro lugar, vai sair ali do Oeste, vai voltar para o Brasil, vai para a Rússia, vai para a Arábia, vai para não sei onde, e vai demorar para ele ser banido. No pior dos mundos, ele vai ser banido e a coisa vai escalar rapidamente e ele vai ficar impedido de jogar ou por 2 anos, ou por 3, ou por resto da vida. E isso virou meme, piada, galera fazendo musiquinha, pegando corte de jogos dele e botando na internet como se ele estivesse fazendo de sacanagem e tudo. E assim, isso claramente afetou o Paquetá, quando ele reage em campo, emocionalmente a algumas situações e tal. A queda de rendimento do Paquetá é muito difícil não associar a isso. A perda financeira que ele teve de fato, né? Você perde a chance de fechar patrocinador, de dar um salto como era a questão do City, de exposição na seleção. Então, de uma forma ou de outra, o Paquetá pagou uma pena nesse período. Essa história começou há basicamente 2 anos, o julgamento, o processo de fato ali há 1, mas desde o dia 0 da história, que o Paquetá precisa lidar e conviver com isso e com pouca gente comprando a briga. O advogado, o empresário, o West Ham, mas assim, muito. Era a galera que de fato tinha que ir para a linha de frente. Mas, no geral, assim, ele foi abandonado, pô. Ficou ali exposto e, assim, extinto em alguns momentos, que é o que eu até disse num stories que eu gravei no Instagram mais cedo e que falei aqui no início do vídeo também. Ele foi retirado de algumas discussões de futebol, quando se falava de jogadores para a próxima Copa, de mercado, de jogadores que mereciam ser convocados e tal. O Paquetá passou a ser um assunto não citado. É como se ele não existisse. Isso é muito ruim, cara. E de novo, com o processo rolando. Só que a gente, num geral, escolheu um lado desde o início para dizer que estava certo, porque tem mais força, porque é inglês, porque, enfim, é a federação mais antiga do mundo. Mas eles fizeram uma acusação e, assim, ok, se tinham indícios e tudo, acho que tem mais é que fazer mesmo, mas não conseguiram provar. Então, o Paquetá, ele é inocente. E aí, eu vi muita gente no vídeo lá que eu fiz no Instagram comentando: o mundo é injusto, deu sorte, deu não sei o quê. Então, assim, para muitos, mesmo a sentença de inocente não adianta. Ele continua rotulado para muita gente como culpado. E provavelmente vai ouvir piadinha, vai ter meme aí direto, tudo. Algo muito parecido aqui tem acontecido com o Bruno Henrique também, né? A gente fica vendo ali o Bruno Henrique jogar ainda e tal, e muita gente trata como se, putz, os últimos momentos do Bruno Henrique, assim, putz, olha ele, né? Tá conseguindo jogar mesmo com tudo isso, mas já acaba. Já também antecipando uma sentença. Cara, não dá pra gente fazer isso. Não dá. Não, porque é jogador, é o futebol, é injustificável, é injustificável. E, de novo, isso vale para qualquer esfera. Qualquer esfera. Não é só a esfera futebolística e tudo. Eu nem imagino o que o Paquetá tenha passado, deve ter sido bem desgastante mesmo. E tomara, cara, para o bem dele, do West Ham, da seleção brasileira, que ele consiga equilibrar as emoções aí e voltar pleno e focado para jogar futebol. Porque eu acho que esses 2 anos aí, eles foram jogados no lixo, assim, do ponto de vista de crescimento profissional, de melhora, sabe, assim, não foi saudável, velho, para ele. Não foi mesmo. Mas tá aí. Paquetá inocente, que bom para a gente, né? Porque, de novo, é um ativo para a seleção brasileira aí, que eu acho que é bem importante. Não sei se ele vai voltar para a seleção tão cedo, se o Ancelotti está monitorando essa história, acredito que esteja. Mas, assim, é um baita roteiro. Um baita roteiro. Se o Paquetá for para a Copa do Mundo, vai ser uma grande volta por cima, né, de alguém que, de novo, foi tratado como culpado sem nem ter terminado de responder o processo ainda. É nóis, se inscreve aí no canal, toca na notificação, e é isso aí. Baixa o SofaScore também, falou? Valeu!